Moisés Barros e eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Diante dos acontecimentos que temos enfrentado a cada dia, uma coisa que nos defronta é o medo. O medo tenta nos paralisar, o medo nos desanima, o medo nos enfraquece. E o grande desafio na nossa caminhada diante do futuro e dos acontecimentos que nos esperam é como enfrentar, como lidar com o medo. Esse foi o grande dilema que Timóteo enfrentou. Por isso que quando Paulo escreveu a segunda epístola a Timóteo, ele diz a Timóteo no verso 7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, de medo. O medo não foi um problema apenas enfrentado por Timóteo. Todo ser humano enfrenta o medo. Paulo enfrentou o medo. Em alguns momentos em seus escritos ele diz que ele estava com tremor e temor. Josué enfrentou o medo. Por isso que Moisés disse a Josué, tem bom ânimo, tem coragem. E o próprio Moisés, diante dos desafios que Deus apresentou para ele, ele enfrentou o medo. Medo do futuro, medo das adversidades, medo dos acontecimentos que nos aflige, que lidamos a cada dia. Como enfrentar o medo de maneira bíblica? Aqui nesse trecho de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar a Timóteo como o medo deve ser enfrentado. E a primeira coisa que o apóstolo ensina a Timóteo é que o medo é enfrentado quando nós entendemos quem somos e o que temos. Paulo disse, Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de medo. Não é o espírito de covardia, o espírito de medo pecaminoso que habita entre nós. O espírito que repousa em nós, o espírito que habita em nós é o Espírito Santo. É o espírito regenerador. Nós somos uma nova criatura. Nós somos pessoas diferentes, porque fomos alcançados pelo poder de Deus, fomos regenerados pelo Espírito Santo. Portanto, amados irmãos, a primeira verdade que deve reinar em nosso coração para vencermos o medo é a verdade de sabermos que em Cristo nós somos nova criatura. Nós somos seres humanos transformados e agora em nós habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Que possamos vencer o medo firmados nesta verdade que reina sobre as nossas vidas. E esse Espírito que em nós opera, que em nós habita, essa é a segunda verdade que nos faz vencer o medo. Ele nos concede dádivas, dádivas que nos capacita a vencer, dádivas que nos capacita a prosseguir, sem desistir, sem retroceder, sem olhar para trás. A primeira dádiva que o Espírito Santo que habita em nós nos concede é a dádiva do poder. Por nós mesmos, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos incapazes, mas o poder de Deus habita em nós. É isso que Paulo diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Poder que nos capacita a vencer, poder que nos habilita a enfrentar os desafios, a energia que vem do Senhor. Como ele disse lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me dá força e capacidade para enfrentar. Vença os seus medos, vença as adversidades, vença as circunstâncias, não na força que vem de você mesmo, não no poder que está centrado em você, no seu eu, mas na força que vem do Senhor, no poder do Espírito. Mas o apóstolo Paulo diz, neste versículo, que a segunda dádiva que o Espírito que em nós habita concede é a dádiva do amor. O amor lança fora o medo. O amor é um poder, é uma força maior do que o medo. O amor lança fora o medo. Uma das coisas, irmãos, que nos leva a viver em medo é o egoísmo. E o amor nos faz vencer o medo, porque o amor nos faz a olhar para o outro. E o outro que nós primordialmente devemos olhar é o próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar aquele que nos criou, aquele que nos sustenta com a sua dádiva, com a sua graça. É amando a Deus que nós vencemos o medo, é amando a Cristo, que mesmo sendo Deus se fez homem e habitou entre nós e ofereceu a sua própria vida
para nos dar vida e vida em abundância. É amando a Cristo, é amando ao Pai que nós vencemos o medo, mas é amando uns aos outros, porque o amor faz com que eu pare de olhar para mim mesmo de maneira autoprotetiva, egoísta, e olhe para o outro e perceba que há necessidades no outro, que eu posso ser instrumento de Deus para abençoar. Mas em terceiro e último lugar, nós vencemos o medo com as dádivas do Espírito que em nós habita. E a terceira dádiva, conforme nos diz o versículo 7, é a moderação. Moderação é equilíbrio, moderação é sabedoria. Moderação é a capacidade dada por Deus para vivermos uma vida equilibrada. Ele nos dá sabedoria para enfrentarmos as complexidades da vida. E eu quero terminar contando uma história de uma jovem que vivia num país onde era proibido realizar cultos. E essa jovem se dispôs a ir a um culto, onde ali naquele culto seria realizada uma ceia. Só que era proibido, era um culto secreto. E secretamente o pastor convidou aqueles irmãos para estarem naquele lugar no final da tarde de um domingo. E aquela jovem ansiosa para participar daquela ceia se dirige àquele lugar. E de repente, quando ela vira a esquina, um grupo de soldados se deparam com aquela jovem e perguntam a ela: para onde você está indo? E é nesse instante que o espírito de sabedoria se revela sobre a vida daquela jovem. E ela diz: eu estou indo porque o meu irmão mais velho morreu. E eu estou indo ouvir o testamento que ele deixou. E alguma coisa ele deixou para mim. E eu quero saber o que o meu irmão deixou para mim. O espírito de sabedoria, naquele exato momento, Deus deu capacidade àquela jovem para que de fato ela pudesse com sabedoria responder àqueles soldados. Eles liberaram ela e eles disseram que ela poderia ir. E de fato ela estava indo ouvir o testamento do seu irmão mais velho, que havia morrido, Cristo Jesus, mas ao terceiro dia havia ressuscitado e havia deixado para ela dádivas maravilhosas. O espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de sabedoria que em nós habita. Este espírito nos capacita a enfrentar a vida, a enfrentar o medo, a enfrentar as adversidades para a glória do Senhor. Firme-se nessa promessa. Segure-se com esta palavra. Que Deus abençoe.